Você está no Consciência Hebraica e hoje no Consciência Hebraica, adivinha? É dia especial, é dia de os fundamentos do conhecimento. Nós estamos no primeiro tema, a iniciação crística, a imersão, o batismo. E já é o 20º episódio dessa série, hoje é 4 de fevereiro de 23, e que você vai ver as raízes do conhecimento hebraico. Aqui nos ventos do nosso Consciência Hebraica, você já sabe, nós somos um movimento que busca o olhar original de Jesus, sem a influência greco-romana. Nessa série nós vamos ver os temas mais profundos. Desejamos você as boas-vindas fazendo os nossos comentários iniciais. Olá, seja bem-vindo, querida, querido. Espero que você esteja bem. Nós estamos mergulhando aqui no tema do batismo, com calmas, como nós sempre fazemos, né? É para aqueles que gostam de apreciar, de aprofundar, de aprofundar nas escrituras, de ler, de meditar. Esse é o seu espaço, o nosso espaço, né? E nós, depois de fazermos esse percurso, estamos na ética, né? Vendo o que significa o batismo no tom do nosso comportamento, da nossa mente, das nossas emoções e do nosso desenvolvimento da maturidade. Vamos lá? Você vai ver coisas muito interessantes aqui adiante. A velha vida e a nova vida em Cristo, a ação do Espírito Santo do Senhor Jesus em nossa vida. Romanos 6:1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos? Olha, deixa eu fazer um comentário com você, que a pós-modernidade, né, invadindo os campos das nossas cristandades, tem feito um reverso nessa afirmação de Paulo, né? Elas realmente, Paulo não recomenda que a gente, por causa da graça, por causa do amor de Deus, pela qualidade que o Messias tem, de que a nossa evolução não vem do nosso esforço, não é trabalho do nosso ego, apesar de que necessita da nossa atitude e da nossa consciência. Bom, então, já que é tudo graça, né? Então, vou viver do jeito que eu quero, vou viver o meu prazer, vou viver a minha satisfação pessoal, né? Retornamos à Grécia hedonista nesses nossos dias, meu amigo, é isso mesmo. Está vendo aqui uma humanidade buscando prazer imediato, satisfação imediata, né? Eu não posso me frustrar, eu tenho uma vida e quero vivê-la do jeito que os meus sentidos, que os meus instintos, que a minha natureza, que as várias influências que me cercaram e me dispõem a um determinado tipo de vida, que elas fiquem à vontade. E o evangelho a gente mistura com tudo isso e está tudo certo, né? O amargo é doce, o doce é amargo, a luz é trevas, a treva é luz, tudo pode, tudo é permitido, não há nenhuma proibição, a Bíblia está desatualizada, os valores e a corrupção e tudo aí é só dar um jeitinho e com o perdão de Deus e a graça, a gente bate tudo isso no liquidificador e fica tudo certinho. É isso? Você entende que seja assim? Você acha que o tom do Evangelho, de Gênesis a Apocalipse, que a Boa Nova, ela é isto? É esse modelo aberto de vida, sem nenhum tipo de parâmetro, sem nenhum tipo de mediação ético? Então, não é. Algumas igrejas estão dizendo que é. Algumas pessoas estão lendo a Bíblia e interpretando ela desse jeito. Mas isso é um arranjo humano de época, é um arranjo que não está em harmonia com o texto das Escrituras. Tanto que já falam em modificar, atualizar a Bíblia, remover algumas partes que seriam culturais e não espirituais e blá, 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 blá. Tudo isso para ajeitar um evangelho que seja palatável ao hedonismo, ao egoísmo, ao egocentrismo e ao endeusamento do nosso ego. Então,
tudo bem, as pessoas são livres, você pode ir na igreja que você quiser, é até bom que essas igrejas existam, que essas teorias existam, porque, como diz o Apocalipse, né? Quem está limpo, purifique-se ainda, quem é puro, purifique-se ainda, e quem está sujo, quem quer sujar-se, aproveita que a liquidação está boa. Né? E nós não somos diferentes de ninguém, sofremos os mesmos impulsos, temos as mesmas dificuldades, sentimos os mesmos desejos, estamos sujeitos às mesmas paixões, como Elias também esteve, mas nós nos levantamos em atitude dizendo, não é isso que é o ideal da vida humana. Não é esse comportamento físico, nem esse comportamento mental, nem esse comportamento emocional, nem esse comportamento espiritual, nem a adicção da comida, da bebida, dos jogos, do sexo, das drogas e do rock and roll, né? Você pode colocar tudo aí, que deve governar a nossa vida. Essas coisas estão aí, nós todos temos fraquezas em determinadas áreas, mas o que é errado é errado, o que é pecado, o que é impróprio é impróprio. O que devemos nos envergonhar e se ainda não vencemos, devemos apontar como erro, é erro. Né? Então, a você, querido, querida, que está descendo as águas, né? Creio que você está naquela paixão, naquele amor que, aliás, nunca deve sair do nosso coração, pelo nosso amado Mestre, que nos acolhe, nos recebe da maneira que nós estamos, mas nos ensina o caminho, mas nos propõe o crescimento, o desenvolvimento, o aperfeiçoamento e nos dá o seu Espírito para que isso se faça em nós amoravelmente, carinhosamente, tranquilamente. Ele vai transformando o teu modo de ser, o teu modo de viver, o teu modo de pensar, de sentir, de agir, e vai te enchendo da consciência do que é eterno, do que é sagrado, do que é elevado, e você vai naturalmente indo para o centro da santidade, do amor, da graça, do carinho de Deus, trabalhando com todas essas coisas e colocando elas em perspectiva, né? O que é claro, o que é escuro, o que é verde, o que é vermelho, o que é branco, o que é preto, o que é certo, o que é errado, o que é próprio, o que é impróprio, O sim é sim e o não é não. Não, mas tem um mais ou menos e um talvez? Não. Não é não. Então, é nisso que nós estamos caminhando e é o que Paulo diz aqui, observe bem. Que diremos? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Né? Então ele fala assim, ora, se Deus cobre todo o pecado, então vamos pecar bastante, que aí tem mais cobertura. Este é o espírito de quem recebe a graça? É essa a qualidade, a intenção de fazer o mal e o erro, o que é ilegal, o que é imoral e o que engorda? Lembrando aí o nosso amigo Roberto Carlos, né? Tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda, né? A natureza anticrística humana tende para isso, mas é por causa disso nós vamos defender essas coisas? Não, né? Então Paulo diz, olha, se você tem essa atitude dentro de você, você já dispensou a graça, na verdade você já rejeitou a graça, porque esse espírito não é o da graça, né? E aí então ele continua, e eu quero fazer você refletir sobre isso. De modo nenhum. Qual que é a atitude consciencial correta? Não, nós estamos mortos para o pecado. Se eu estou morto para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, né? Olha, o que significa você estar morto para algo, né? Significa que aquilo não tem mais sentido na tua vida, né? Não tem mais efeito na tua vida, está morto. Então, o pecado, ele seja em nós, seja onde nós o encontrarmos, né? Em qualquer lugar, ele é pecado. Então, nós estamos mortos para ele, nós o
o acusamos, nós o indicamos como algo pertencendo à morte e não à vida. Então, essa é a atitude consciencial correta, crística. Ou não sabeis, né? Se nós somos batizados em Jesus, o Cristo, nós fomos batizados na sua morte. Você não sabe disso, né? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Olha, aqui, né, um mistério maravilhoso para você compreender. Quando você está lá na água, né, e você emerge, alguém afunda você na água, você desaparece, né? Qual a morte em que você está sendo profeticamente inserido? A tua morte natural horizontal? Não. Você está sendo inserido numa morte mística. Você está inserido na qualidade do Messias Yeshua HaMashiach. E a morte que ele teve, você está sepultado nessa mesma frequência de morte, que é a morte dos aperfeiçoados, a morte daqueles que, pelo Espírito da Graça, já têm a qualidade para serem gerados à imagem e à semelhança de Yahvé Elohim Adonai, né? A imagem de Elohim. Né? Então, é nesta morte que você está sendo batizado. Você não está sendo batizado na sua própria morte, né? Ah, mas você não falou lá no símbolo que eu estaria profetizando o dia da minha morte? Sim, você está profetizando, fazendo um ato profético do dia da tua morte. Mas em que qualidade? Na qualidade do Messias. Por isso que você está ali sendo batizado pela igreja dele. Então é isso que Paulo está revelando, esse segredo, né? Olha lá. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou, então nota, né? Não é ré para trás aqui, ó. Não vamos voltar a ter o mesmo corpo que nós tínhamos, né? Jesus não teve o mesmo corpo que ele tinha. Ele foi gerado novo, Jesus não ressuscitou, foi gerado novo. Esse é o sentido espiritual. Ó, dos mortos, ó, como Cristo ressuscitou dos mortos, para a glória do Pai. Qual é a glória do Pai? Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Que é exatamente o que nós colocamos aqui. Ó, nota, gerar filhos, Gênesis 1, 26. Né? Então, assim, andemos nós também em novidade de vida. Então ele diz assim, olha, o teu ato profético é completo. Você é imerso à maneira da morte de Jesus, na mesma qualidade do espírito dele. Se assim foi, ao terceiro dia, o Pai o gerou novo, com uma nova estrutura evolutiva corporal. Não é mais aquele corpo animal, hominal, alfa, né? Alma vivente, que Jesus, ao nascer, tinha. Jesus deu o próximo passo evolutivo. Ele foi gerado novo como hominal, agora ômega, não mais alfa, não mais alma vivente, que não tem vida em si e depende de vida de fora, mas agora espírito vivificante, um ser autovivente. Deus, né? Quem tem vida em si mesmo, que não precisa de nada de fora. Deus. Então, ômega, espírito vivificante, Elohim, cumprindo Gênesis 1, 26. Então, esse é o passo evolutivo que o Senhor Jesus dá. Ele se torna nominal, ômega, espírito vivificante, Elohim. Você é sepultado nesta qualidade e você está profetizando que você vai, no dia da ressurreição dos mortos, ou no dia da nova geração dos filhos de Deus, e também da geração dos filhos do tempo, né? Nós, na qualidade de filhos de Deus, seremos gerados também nesta qualidade. Então estamos profetizando da mesma maneira que Jesus foi gerado novo, nós também. Vê o que Paulo coloca aí perfeitamente, direitinho, né, no texto? Ó. Porque se formos plantados, olha que linda essa figura de Paulo, gente. Fomos plantados, nota, bela imagem do corpo na terra como uma semente cósmica. Ó. Então, quando alguém falece, né, alguém morre, e é um discípulo de Jesus, olha que figura linda,
Você não está colocando um corpo lá para apodrecer. Não tem essa imagem em você. Você está plantando uma semente cósmica de um futuro Elohim. Você está preparando ali a crisálida, né, da lagarta, que vai produzir uma linda e belíssima borboleta cósmica, que é um Elohim, gerado à imagem e semelhança de Deus. Então, Paulo dá esse símbolo profundíssimo aqui, ó, que você pode trazer para o teu interior, né? Juntamente com ele, na semelhança da sua morte, ó, na qualidade, né, da sua morte, também o seremos da sua nova geração, né? Se você está sendo batizado em nome de Jesus, né, se você tem fé, se você recebeu a graça, você está entregando a sua vida para Jesus, está profetizando a tua morte nele, nada vai poder te afastar disso, porque só o teu arbítrio poderia não querer mais isso, mas você não vai fazer isso, espero que não. É a única ferramenta cósmica que pode te desconectar de Jesus, é você não escolhê-lo, né? Escolher outras coisas. Mas aqui não é o caso, então você vai escolhê-lo. Então, da mesma maneira que você é plantado na sua morte, você também vai ser gerado novo à imagem e semelhança de Deus, olha o que ele fala. Também o seremos na sua nova geração, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Nota, todo elemento temporal será destruído com a subida do verbo, a fim que não servamos mais o pecado. Olha, Paulo faz um símbolo maravilhoso aqui, né, dizendo assim, quando você se batiza, né, e vai viver a tua vida, ou seja, quando a pessoa te retira das águas do batismo, né, você vai aguardar a morte. Né? Como Cristo aguardou a morte? Né? Na cruz. Então, nós estamos, em símbolo, crucificados para o mundo. Essa é a nossa, né, deveria ser a nossa vida até o dia da nossa morte. Né? Nós deveríamos viver na cruz, né, em crucifixo. Nós deveríamos estar nesta atitude, né, em fidelidade, aguardando o momento do nosso plantio cósmico como semente. Né? Então nós estamos sendo sepultados, estamos antes do sepultamento, estamos morrendo a mesma morte de Jesus, que é a crucificação. Por quê? Em símbolo, a crucificação representa a total entrega ao Pai e a total prevalência do Espírito sobre a horizontalidade da nossa vida. Né? Você percebe que a cruz, ó, ela é uma verticalização. Né? Ó, a cruz é uma verticalização da horizontalidade. Né? A horizontalidade está embaixo, né? A cruz ela levanta a horizontal e tem um sentido vertical. Né? Então, o que era horizontal estava lá embaixo, né? Então é elevado pela cruz. Então esse é o sentido de que a nossa vida em tempo e espaço, ela seja elevada pela crucificação. Então nós estamos na semelhança de Jesus em relação ao mundo. Né? Esse é o discípulo de Jesus. Ele crucificado para o mundo e o mundo crucificado para ele. Né? Nós olhamos para o mundo, eles estão crucificados para nós, infelizmente, para uma morte que não será de evolução. Né? E eles olham para nós, nós estamos crucificados para ele, porque o mundo não tem mais domínio sobre nós e nós não vivemos mais nessa frequência do tempo. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, de fé em fé, de glória em glória. Então essa é uma nova disposição físico, emocional, cognitiva e espiritual que você tem como discípulo de Jesus. Ah, mas isso acontece de uma vez? Não, isso vai acontecendo. Você se ajunte com pessoas que amam Jesus, participe das reuniões, ore, jejue, leia as escrituras, né? Fale do teu mestre para que você encontrar o ambiente, a direção para fazer, participe de algo da comunidade, da igreja em que você está. Tudo isso vai
trabalhando, vai realizando. Se você quer ser um discípulo, um seguidor do Senhor Jesus, esse é o caminho, a verdade e a vida. Né? Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu. Olha lá. Então você veja, né? Essa está descrevendo uma atitude. Qual que é a atitude do discípulo de Jesus em relação ao mundo? Né? O mundo que nós dizemos a tudo que predomina no ego horizontal humano. Né? Prazeres, riquezas, no sentido apenas do prazer pelo prazer, sem um objetivo, uma finalidade, né? Apenas pelo ego, a qualquer custo, pisando em cima das pessoas, é dinheiro, a corrupção, é porque você precisa ter glória, fama, beleza, e viver o prazer e o carpe diem, né? Viver o prazer máximo naquele dia, tudo que você puder. Me arrependo só do que não fiz, né? Daquilo que fiz não me arrependo nada, quero fazer mais. E essa é o mundo. Esse é quem está aí vivendo no desespero da vida. Agora, nós já despertamos para uma evolução infinita. A vida para nós não vai acabar na sepultura. Né? Nosso envelhecimento não é um envelhecimento para a morte. Né? Somos que nem vinho, né? Cada vez vamos ficando melhores. Né? Por quê? Porque a nossa evolução, a nossa viagem cósmica não vai começar um dia lá para frente. Nós já estamos viajando. A tua consciência, a vivência. Né? Claro que você vai continuar sofrendo os reveses do tempo, dos teus instintos, das tuas dificuldades, pecados, erros, tudo isso. Mas já numa nova perspectiva, né? Já considerando aquilo um desagravo, um erro, né? Um agravo, né? Um desagravo em relação ao que é o espírito. Né? Então, esse é o sentido fundamental dessa morte que é declarada aqui. Né? Você morre para aquilo que é morte mesmo, né? E vai viver para aquilo que é a vida que há em Cristo Jesus. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para aqui é só pegando aqui o contexto, assim também, uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, vocês então não vivem prazer nenhum, não tem vida nenhuma. Pelo contrário, nós temos mais alegria, mais prazer, mais vida real, verdadeira. Não essa fantasia, horizontalidade, de ego. Você vai assistindo aí, você vê o pessoal aí mais famoso, mais bonito, mais dinheiro. Vê como é que é a vida dessa gente, né? Vê o dia a dia, vê o que acontece. Esse tipo de vida, essa é a alegria da vida, muita gente se matando, drogas e tudo quanto é bandalheira no casamento, filhos completamente atrapalhados, uma vida confusa, toda cheia de droga, bebida, de tudo quanto é abuso, poder, pisando em cima dos outros, arrogância, prepotência, e tudo isso aí. É isso que é o sentido da vida? 15 bilhões de anos-luz de matéria organizada, essa beleza toda para isso? Esse é o sentido da vida humana? E é isso que a maioria das pessoas querem, os tiktokers, os instagrams, as pessoas querendo alcançar tudo isso. Esses são os ídolos do mundo. Né? E nós olhamos para isso e falamos, não nos interessa, né? Porque não tem perspectiva. Perspectiva muito curta. Né? E o final? Frustração. Mas dá prazer. Sim, aos sentidos, por um pouco de tempo. Exige doses cada vez maiores, não esqueça disso. É uma mulher, tem uma mais bonita, é uma droga, tem a mais forte, é outra, e isso não para, não tem fim. Poder não tem fim. Então é isso.
Se você tem interesse nisso, aproveita. Vai buscar tudo isso, mas não tem sentido nenhum, não tem. E nós, então, que despertamos para tudo isso, vamos buscar a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a verdadeira amizade, o verdadeiro amor, a verdadeira luz, a verdadeira evolução, o verdadeiro desenvolvimento pessoal, a verdadeira desenvolvimento das nossas faculdades, potencialidades, né? A cada dia uma versão melhor de nós, no sentido do infinito. A nossa viagem já começou, então, nós estamos em viagem, então esse é o sentido que nós podemos buscar, podemos viver. E o texto continua: mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então, está dizendo de uma dimensão que realmente nós estamos mortos, então a gente olha para o mundo, ele está crucificado para nós. Não temos interesse. Ah, mas se oferecer para você dinheiro, fama, isso, aquilo, não nos interessa, porque vamos trocar? Não vamos trocar. Ah, bom, queremos ficar conhecidos para falar de Jesus e divulgar o Evangelho? Bom, sim, nesse sentido, sim. Mas o estilo de vida que essas pessoas todas têm, vivem, não nos interessa. Então, e também, provavelmente, nós não tenhamos nenhum interesse para essa gente, porque eles estão buscando cada vez mais intensidade num prazer que é para a destruição. Né? E nossa vida não faz o menor sentido para essa gente. E é assim mesmo. Né? A não ser, com a graça e com a misericórdia de Deus, que algum outro vai despertando pelo caminho, vai entendendo a finalidade destrutiva de todo esse estilo de vida e vai adquirindo uma nova experiência, uma nova meditação, uma nova visão, uma nova sabedoria. E aí sim, tá? Tudo isso pode acontecer. Mortos para pecados, mas vivos para Deus, isso por Cristo, que é o nosso Senhor. Né? E aí, então, agora a conclusão de Paulo: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes em suas concupiscências. Né? Olha, não significa que você não vai pecar, né? Como nós já vimos ali acima. Uma coisa é se nós falarmos que não pecamos, aí somos mentirosos, não é correto, porque nós somos pessoas falhas, estamos em aperfeiçoamento e existem fragilidades, né? Áreas de fragilidades em cada um de nós. Mas nós confessamos isso, admitimos que isso é erro, né? Algo que estamos ali crescendo, aperfeiçoando, que ainda fazemos, declaramos, lamentamos. Se alguém nos aponta, lamentamos junto com essa pessoa e dizemos: realmente não concordo com isso, está errado, não é adequado, não é devido, né? E eu quero me livrar disso, quero ter uma vida que não aponte esse estilo, que não declare esse estilo. Eu fujo disso, eu enfrento isso, eu faço uma mediação disso para diminuir, seja o que for que esteja concorrendo contra a minha evolução físico, emocional, mental, espiritual, para a realização à imagem e semelhança de Elohim. Então, essa é a nossa declaração e é o que está escrito aqui. Ó. O pecado, né, ou seja, todos esses instintos, atuam nessa nossa natureza anticrística e quer que nós obedecemos os desejos. Né? Acho que é bom até nós olharmos aqui o nosso gráfico. Ó. Você vai, com certeza, ter uma clareza muito boa aqui. Vamos pegar o nosso gráfico resumido aqui do ser humano. Olha lá. Aqui nessa natureza nossa, que depois do batismo continua aí, só vai ser tirada com a foice da morte, né? Está reinando toda essa natureza, mas ela não reina mais sobre isto daqui, ó, sobre a nossa consciência, que é transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ah, mas a prática ainda continua? Sim, a prática vai sendo diminuída, vai sendo enfraquecida, mas ela ainda está lá. Ela opera nesse corpo, mas nós não concordamos mais, não apoiamos mais, não reforçamos mais, nos entristecemos, buscamos uma nova qualidade de vida, porque a nossa consciência já está aqui e ela sofre os impactos dessa natureza. Não há concordância mais da nossa consciência. Então, é isto que está sendo descrito aqui nas Escrituras.
Tá? Então, uma outra fantasia que existe, né, e que infelizmente causa muita decepção, é você achar que você não vai ter mais essa natureza anticrística em você porque você se batizou, é um discípulo de Jesus, e que na igreja também vai ter um monte de gente que não tem mais essa natureza. Tu entrarás pelo cano, meu amigo, e vai sofrer decepção. No final você acaba largando a igreja, ficando decepcionado com tudo. Por quê? Falta de conhecimento. Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Da mesma maneira que essa natureza continua em você, continua em todos na igreja, todos que estão buscando crescimento, aperfeiçoamento, né? Então, a recomendação é vigiai e orai, né? A gente está ali para ajudar os nossos queridos que estão ali com as mesmas dificuldades que nós, e se por acaso alguém quiser afirmar essa natureza ali, fazer com que ela prevaleça na comunidade, aí é hora da gente dialogar, conversar e falar, olha, a gente está lutando no sentido contrário disso, né? Se você quer afirmar, talvez o teu lugar não seja aqui, né? Como é que vai fazer, né? Nós estamos nos humilhando e nos entristecendo em relação a isso. Se você está aqui para influenciar outros para ir nessa direção e você mesmo está muito feliz por estar nela, creio que o teu lugar é em outro espaço, né? Aí é que às vezes todo o amor falha, né? Por quê? Porque não é o amor que falha, é aquela consciência que está virando as costas para o amor, ela está deixando o amor, ela não quer mais o amor. Então, como é que você vai obrigar a pessoa a permanecer naquele ambiente onde o amor ali busca a prevalência, né? Não tem sentido. Então, nesse caso, aí tem que ter um diálogo franco, né? Ninguém está querendo moralizar a vida de ninguém, obrigar ninguém a viver nada. Fica à vontade, né? Se você quer cristificação, trabalhar com a graça contra essa sua natureza anticrística, aqui tem um grupo nas igrejas, nas igrejas sérias, em qualquer lugar, ajuntamento de discípulos, você vai encontrar pessoas que estão trabalhando nesse sentido. Agora, se você desistiu, quiser voltar atrás, quiser viver a vida, aí tem muito lugar aí no mundo que você pode ficar à vontade, né? Não é bem um grupo de discípulos de Jesus que você vai ficar à vontade para poder viver esse tipo de vida. É melhor você ir para outro lugar, né? É... Aí é uma questão de entendimento e de liberdade de cada um e de todos, né? Então, o texto fala isso, né? Olha, não reine, né? Ou seja, o objetivo é esse, não reine o pecado em vosso corpo mortal. Agora, não reinar é uma coisa, né? Acontecer eventos que nós não conseguimos lidar é outra. Que está falando de um reinado, né? Não reine, né? Essa consciência, essa atitude favorável a esse erro na nossa vida para obedecer os desejos. Nem tampouco apresenteis voluntariamente aqui, ó, né? Os vossos membros físicos, emocionais, mentais, espirituais a esse tipo de comportamento como um instrumento de iniquidade, de viver aquilo que é completamente contrário às Escrituras, né? Então, aí o Paulo está sendo claro, falando, olha, liberdade, né? Tanto errou a igreja lá atrás, que matava as pessoas porque cometiam pecados, né? Isso não faz sentido. As pessoas têm que ser livres, né? A divindade, o que ela preconiza em todo o tempo, é a liberdade, né? Evidentemente, lá no Antigo Testamento era um outro contexto, se você fosse olhar as leis de toda a sociedade para manter a ordem e os propósitos, a pena de morte era uma coisa usual, cultural. Então, naquilo ali fazia sentido para a execução da lei naquele contexto, né, determinados atos. Hoje não faz mais, com a graça, com o Messias, com tudo que o mundo evoluiu. Então, hoje a divindade está estendendo a todos aquilo que é o principal dela, o arbítrio, a liberdade. Viva do jeito que você quer, faça aquilo que você quiser, assuma as consequências disso, a responsabilidade, e procure grupos afinados com essa tua disposição, né? Evidentemente, eu espero que a igreja não seja esse ambiente propício para isso, né? Espero que sim, né?
Que não seja, você vá viver isso em outro lugar, porque ali provavelmente homens e mulheres, ao sentir esse comportamento, vão dizer, olha, não é isso que nós estamos aqui buscando. Né? Essa é a essência do processo. Deus, apresentai-vos, não, a Deus como vivos entre os mortos. Ó, mortos quem que são? Aqueles identificados com o tempo. E os vossos membros, físicos, emocionais, mentais e espirituais, a Deus, né? Com o propósito, como instrumentação da harmonia. De uma harmonia com o quê? Com o propósito da vida em se tornar filho de Deus. Porque a desarmonia, ó, aqui é harmonia, justiça é harmonia. Pecado é desarmonia. Não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Né? Então, assim, não terá domínio. Agora, não terá ação nenhuma? Não, aí já é uma invenção, uma fantasia espiritual. Não terá domínio, não terá reinado. Né? Você não vai andar naquilo, mas você vai cometer pecado como todo mundo. Mas você tem uma atitude, uma tristeza. O que muda é a atitude, é a tua sinceridade, isso é a graça de Deus. Agora, qualquer um que use a graça de outra maneira, aí, irmão, não é isso. Aí está tendo muita confusão, né? Nota, o pecado não terá domínio se nós não permitirmos isso, né? Se você permitir, vai ter. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Né? De modo nenhum. Ó, Paulo está dizendo assim, se você estiver cometendo um pecado por fraqueza, em humildade, com constrangimento, com sentido de erro, isso é uma coisa. Agora, você afirmar que aquilo é o comportamento que deve se ter tido, defender aquilo, propor para os outros, considerar aquilo normal, isso não está no espírito do Cristo, está em outro espírito aí. Né? Em outro espírito. No espírito do Senhor Jesus, não. Nem ele tem parte com isso. Né? Mas as pessoas são livres para fazer o que quiserem. Não sabeis vós que a quem apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência. Obediência a quê? Para a harmonia. Obediência. Ah, mas eu obedeço aos meus instintos, que está tudo bem, é o que eu quero, é o que está dentro de mim, eu ofereço isso para Deus. Caim também foi oferecer lá o que ele queria para Deus e deu errado. Então tem muita igreja aí no arquétipo Caim. Né? Não, eu quero oferecer isso daqui, Deus que se vire aí, que é minha oferta é essa. E está muito bom, o que eu gosto é disso. Vai dar certo? Lá com Caim deu certo? Agora o pessoal está distorcendo a coisa toda aí para apresentar ela de qualquer jeito. Isso não vai funcionar. Não vai funcionar. E lá na frente, né, vem o resultado. Né? Então, isso não é bom. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste, ó, obediência. E o que está faltando demais é obediência. De coração, ou seja, não por obrigação. Obedeceste de coração. Ó, eu sinto que é correto, né? O valor das escrituras, a ética, a proposta, a atitude. O sexo, tem um problema? Não, mas tem que ser por amor, né? Um amor voltado ao que Deus preconizou nas suas escrituras. Ah, mas eu amo homem, eu amo mulher, eu amo tudo, eu amo cadeira, eu amo bicicleta, eu amo qualquer coisa. Aí, meu amigo, isso é o amor aí que você está inventando. Ah, mas isso é o amor de Deus. Então não é. Não é esse amor. Você vai oferecer isso, vai dar um problema. Você entendeu? poderia repetir, por favor? Então, veja só, deixa eu desligar. Estava desligando a Alexa que ela estava querendo participar. Não sei se essa Alexa é muito crística. Mas enfim.
Então, eu estou dizendo todas essas coisas para você entender bem, né? Você vai se batizar, você vai se tornar um discípulo de Jesus. Olha, é uma coisa maravilhosa, livre, gostosa, né? O Evangelho é um ato de amor, de prazer, de prazer. Lembre-se lá do batismo, olha, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. O segredo de Jesus era o prazer. Mas o prazer é em Deus, aquilo que é correto, segundo o que as Escrituras apontam do comportamento humano. Agora, as pessoas quererem relativizar isso, dizer que são fenômenos e efeitos culturais, querer colocar isso à moda, sinceramente, né? Você pode ter aí um carinho por alguém, um filho, alguém que usa isso, ou vive dessa maneira, ou vive daquela, e você agora quer colocar isso nas escrituras e misturar tudo isso. Olha, sinceramente, não é esse o caminho, não funciona assim. Isso é um artifício da tua mente que está te levando a erro, né? Agora, com humildade, você pode reconsiderar tudo isso. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ó, libertados do pecado. Então, tem pecado? Hoje em dia, a coisa está de um jeito aí, que o que é pecado? Ah, não, mas isso aqui não é pecado, aquilo não é pecado, aquilo não é pecado. Sociedade, para ela, nada é pecado. Daqui a pouco aí vocês vão ver, né? A coisa vai indo, vai indo, vai indo. Daqui a pouco sexo com criança, com animais, com mortos, com isso, com aquilo, é uma questão de preferência, né? Não tem nada de mal. Isso é de cada um, é da genética. Tá? Então é assim. Agora, você busca com sinceridade, pecado é pecado. Pega o Gênesis, Apocalipse e lê. Vai anotando num caderninho ali. Qual é a palavra de Deus acerca desse comportamento, daquele, dessa maneira de viver, daquela? Aí você vai crescer em entendimento, né? E aqui, ó, ele é claro, né? Fostes libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, ó. Aí você fala assim, mas Cristo não me libertou disso daqui. Paulo também tinha lá um espinho na carne, como ele fala, né? Que ele tinha algo que ele orou 3 vezes ao Senhor para ser libertado, um anjo de Satanás que os bofeteava de dia e de noite, um espinho na carne. E qual foi a resposta de Deus? O Senhor Jesus libertou Paulo daquilo? Não. Né? Paulo, a minha graça te basta. Então, a primeira coisa, você está sentindo a graça de Deus? Mas a graça mesmo, não é uma alegria efusiva aí de você viver um prazer horizontal e você está alegre por causa disso e acha que isso é a graça de Deus, porque você está dando glória a Deus e vendo uma atrapalhada na tua vida aí. Esse tipo de alegria, não. Agora, você sente a graça do Espírito Santo do Senhor Jesus? Mesmo? Então tem algo que você não foi liberto? Então qual é a tua atitude diante disso? É de efusiva propaganda e alegria? Ou é de tristeza e constrangimento? Né? Paulo falou, ouviu a voz, minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agora as pessoas estão pondo o pecado aí não como fraqueza, estão pondo como imposição de um comportamento que elas querem que prevaleça em toda a sociedade. Né? E isso, bom, pode servir para a sociedade horizontal, ela está livre para fazer isso, nós não somos contra isso. As leis sociais, tudo que é horizontal, seja feito da maneira como quiserem fazer, né? E a gente sabe lá para o fim que essa gente não vai suportar pessoas que têm um determinado valor ético. Isso a gente já está escrito, né? A gente sabe que isso vai acabar acontecendo, que nós vamos ser vítimas disso. Mas, enquanto temos aqui uma grande parte da sociedade ainda conservadora, né, que tem a família, que tem valores que já foram colocados lá, né, em milênios atrás, o pessoal está tentando enfraquecer e bombardear tudo isso. Mas ainda tem. Então, nós confirmamos isso, afirmamos isso e vamos afirmar até o fim, independente do que a sociedade diga, porque o que podem fazer
tentar nos calar ou nos matar, isso vai acontecer de um jeito ou de outro. Né? E a gente sabe. Mas a nossa visão não é aqui, temporalmente. Estamos olhando, já estamos viajando em sentido do infinito, do eterno. Né? Então, é isso que eu quero que você pense. Ó. Falo como homem pela fraqueza da vossa natureza humana. A sarx, aqui em grego, né, essa palavra usada por Paulo, é natureza humana. Ó. Ela é fraca? Sim, continua fraca. Mas depois do batismo? Sim. Depois do transbordamento do Espírito Santo? Sim. Por quê? Porque essa natureza aqui, ó, ela continua lá, só vai ser tirada na morte, essa natureza. E ela continua fraca lá, o tempo todo. Até nós morrermos, ela vai continuar lá. Né? Mas nós temos uma esperança. E também temos a vida, que é essa qualidade do Cristo. Então sentimos aquela presença, aquela consolação, aquela esperança, a fé e o amor. Está na nossa natureza. Crística, né? A outra não tem nada disso. Então aqui, ó, falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, então tem o que é imundícia? Tem. E o que é imundícia? Então, todos esses comportamentos aí fora do padrão estabelecido de Gênesis a Apocalipse, a atitude, né, de conservar os valores, a família, a qualidade do indivíduo, né, sua masculinidade, a sua feminilidade direcionada para Deus, os atributos internos do homem, né, que tem a sensibilidade masculina, a sensibilidade feminina, assim como a mulher tem as duas sensibilidades, mas que direcionam essas sensibilidades segundo o seu sexo, segundo a biologia que Deus estabeleceu, e também, fora isso, adicções, bebida, drogas, comida, e poder, dinheiro, corrupção, uma busca exagerada de uma estética completamente absurda, né? Uma disformia, né? Uma busca de um padrão de prazer e de vida que todas essas redes sociais têm propagado e causado doença e enfermidade. Então, tudo isso não. Nós não apoiamos, não. Usamos tudo isso, usamos as redes sociais, usamos os meios, mas para alcançar esse propósito. Então, aqui a Escritura deixa tudo isso muito clarinho. Né? Olha lá. Servirem a imundícia, a maldade para a maldade, ó. A maldade para a maldade. Assim apresentai agora os vossos membros para servirem à harmonia, para a santificação. Olha, então, aquilo que é santo, aquilo que é puro, a amizade, o amor, a virtude, o valor, a missão, o sentido, o propósito, a realização, a plenitude, a fé, a esperança, a caridade, o amor, o gozo, a alegria, a paz. Tudo isso que o Evangelho propõe, lindamente, belamente, né? Mas com valor ético. Aí sim, dá para realizar tudo isso de uma maneira maravilhosa. Né? E ele continua, porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que frutos tinhais, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque eles falam, ele está dizendo assim, ora, quando você não conhecia nada, né? Estava na tua natureza normal, você servia toda essa desarmonia, não tinha consciência nenhuma, mas agora, e você também estava em que lei? Estava na lei de Deus? Não, estava na lei do tempo aí, e ia terminar no tempo, na morte, na segunda morte. Tá? Não tinha consciência nenhuma de um princípio. Agora Paulo está dizendo não. Tá? Temos consciência de um princípio. Ó, pega o texto aqui. Ó, como ele fala aqui, ó. Agora apresentai os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Né? E ele continua um pouquinho mais adiante, no 20. Né? Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres
da lei, porque nem a conhecia a lei. E que fruto tinhas, então, das coisas que agora vos envergonhais? Então a pergunta é, né? Você está se envergonhando daquilo que você está fazendo que é totalmente impróprio? Ou você está sem vergonha? Né? Já perdeu a vergonha? Porque a maioria aí do pessoal não tem vergonha, não. Vergonha de nada. Né? Então, perderam, não tem consciência, estão aí sem saber o que fazer da vida, sem sentido nenhum. Agora, qual é o fim delas? Como nós falamos aqui, o fim delas é a morte. Ou seja, a consolidação da nossa consciência em processo de individuação no tempo, que é a destruição. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e para a vida eterna. Libertados do pecado, lembre-se bem, né? Não é que isso foi retirado de você no batismo ou no transbordamento do Espírito Santo, não. A tua consciência, que estava presa no reino das trevas, foi transportada para o reino do Filho do seu amor, mas essa natureza continua até a tua morte, né? Senão você vai entrar numa religiosidade aí e você vai acabar maluco, porque você vai ter que criar uma fantasia que você não vai viver, você não vai dar conta e tudo desaba, porque não é verdade. Então, as escrituras nos colocam na rocha, na verdade. Autoconhecimento. A gente entende os processos que acontecem em nós. Lamentamos, choramos, nos envergonhamos, sentimos tristeza e caminhamos. E vamos adiante, desenvolvendo o Cristo, que o anticristo está lá. Depois ele vai ser retirado na morte, né? Mas vamos caminhar com ele. Deixar crescer juntos até a colheita. Lembra do joio e do trigo, da parábola? Só pegar na nossa playlist aí, Parábolas de Jesus, e ver a parábola do joio e do trigo. Porque o salário do pecado é a morte, né? Então, a pessoa tem liberdade de viver aquilo que ela quer. A divindade não vai correndo atrás de você, estou jogando raio na tua cabeça, nem... Ela vai te chamar amorosamente, carinhosamente, meu filho, isso não está bem, o que você está vivendo não é legal. Não é para isso que eu te fiz, né? O caminho é outro. Agora, se você quiser, o que eu vou fazer? Você fica à vontade, vive do jeito que você quiser. Só que vai ter uma consequência, né? Vai plantar abacaxi, vai comer abacaxi. E a casca do abacaxi é meio indigesta. Plantou morango, come sem casca, né? Morango pode comer sem casca, não tem abacaxi. Então, é o resultado aqui, ó. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, ó, é de graça, gente. Ó, é um presente gratuito, você não paga. É a vida eterna, é o amor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Comentários. Compreendemos assim que quaisquer coisas que prejudiquem o nosso corpo, emoções, mente e essência devem ser evitadas. Olha aí que maravilha. Beber, comer demais, fumar, sexo sem compromisso, sentimento, né, sem fidelidade, falta de ética com a sociedade, suas leis, uma vida controlada pelo dinheiro, pela sensualidade, na maneira como vestimos, falamos, nos comportamos, enfim, a forma como pensamos, sentimos o mundo, deve buscar a ética crística. Isso não por uma pressão externa, nem por uma obrigação compulsória, mas pelo próprio Espírito de Jesus, que habita em nós e pouco a pouco vai nos iluminando e fazendo a sua luz prevalecer em nossas trevas. Olha que coisa linda. Esse é o caminho real, né? O desejo continua, o pecado sim, continua. Mas brilha a luz em você, sim. A nova experiência do amor, da alegria, da paz, da bondade, da longanimidade, do carinho, da amizade, da fraternidade, isso é real? É real. O Espírito de Jesus em você mostra, faz você vivenciar tudo isso? Sim. Mas eu continuo vivendo desejos, coisas... Sim, continuará. Mas você vai dizer não para elas? Você vai trabalhar no sentido de enfraquecer essas coisas? Sim, sem moralismo religioso, sem uma necessidade de mudança instantânea, não é miojo lamen, né? A vida de discípulo de Jesus não é miojo lamen, né?
aquele macarrão instantâneo que você põe e tá. Não, é um trabalho, é um crescimento, mas você vai viver o amor. As outras coisas vão estar lá, né? Não vai dar ênfase para ela. Dá ênfase à alegria e à comunhão, à divulgação da palavra, à vivência, à mudança do entendimento, ao ambiente, às pessoas que você elege, os amigos, o que você vive, o que você faz, naturalmente. E a alegria, o amor, a paz, a serenidade vai se implantando cada vez mais no teu ser Cristo, que você vai vivendo uma dimensão completamente nova. É isso que espera você no batismo, é isso que espera você que está se tornando um discípulo do Senhor Jesus. Nós somos um movimento Consciência Hebraica e nós estamos no Telegram, no YouTube. Indique o nosso canal, deixe o seu like, passe para um amigo esse vídeo que você gosta. Os vídeos estão todos lá no Telegram, estamos melhorando o nosso Instagram, Facebook. Se você quiser entrar em contato para esclarecer alguma dúvida, olha, deixa a mensagem nesse WhatsApp, 991538275, 11 de São Paulo e 55 do Brasil. E se você está em São Paulo e quer participar de uma vivência, fale conosco. Nós podemos mediar isso, você pode estar em nossa companhia. Shalom Adonai, Salem Aleikum, que a graça, que a paz conduza todas as tuas reflexões até o nosso próximo encontro.